Guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Heute ich möchte ein Video auf Deutsch machen, aber das ist sehr schwer für mich. Viele Leute fragen mich, kannst du Deutsch sprechen? Und die Antwort ist, ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber nicht so gut. Ich kann nicht ein Video auf Deutsch machen, aber ich möchte. Como eu sobrevivo em Munique sem falar muito alemão? Pois é um problema de vez em quando. No começo, quando eu cheguei aqui, eu achava que se eu procurasse sempre as pessoas mais novas sempre falariam inglês. E aí que eu tava bem errada. Porque, por exemplo, quando eu fui comprar o meu jingle, fui com o Constantino, fui com o Mozão. Só que, né, comprar roupa, você precisa conversar com a vendedora. E aí eu perguntei, você fala inglês? Ela falou, não. E aí assim, ela era relativamente jovem, ela devia ter uns 30 anos, sei lá. E aí uma senhorinha que já tava até meio corcunda veio falando inglês comigo, assim, ó. Ela dava umas engasgadas pra falar, mas a gente conversou, ela me explicou, falou do tecido, não sei o quê. E ela tinha mais de seus 70 anos, assim, né? Então eu fiquei muito surpresa com uma senhora já de idade, falava inglês e a pessoa mais nova não. E eu entendi que aqui falar em inglês não é uma questão, agora é uma questão mais geracional. As gerações agora estão falando mais inglês e aprendendo na escola desde cedo, mas que, sei lá, umas 2 gerações pra trás não era tão comum. Outra coisa que eu queria falar hoje, muito rapidinho, é dessa experiência mágica, foi uma experiência mágica que eu tive. Eu tive a oportunidade de ir numa escola aqui de ensino fundamental, mais ou menos, e dar uma aula para as crianças alemãs, graças a Deus, em inglês, sobre o Brasil. E aí foi muito legal, porque eu dei aula para crianças de 13, 14 anos, que é a 8ª série aqui. Cheguei lá e perguntei, de onde vocês acham que eu sou? E aí, a primeira resposta que eu tive foi, você é da Grã-Bretanha. Quando eu aprendi mais pesado o meu inglês, a professora que me ensinou mais, assim, os dois, eles tinham ficado uma temporada na Grã-Bretanha e eles tinham um sotaque bem forte. E aí, quando eu tô falando inglês, na maioria das vezes, principalmente quando eu cheguei aqui, meu inglês estava um pouco enferrujado, porque eu não falava todo dia, meu inglês tinha um sotaque meio forte, assim, meio britânico. E aí eu forcei pra caramba pras crianças pra tentar brincar com elas, né? E aí porque eu queria, na verdade, desconstruir a ideia de um estereótipo de um brasileiro e como um brasileiro e como um brasileiro fala inglês, etc. E o mais engraçado foi, quando eu falei que eu era da América, eles falaram, então você é do Canadá. Eu falei, não, sou da América do Sul. E aí o primeiro país que eles falaram, então você é brasileira. Aí eu achei isso tanto quanto curioso, eu não entendi exatamente por quê, se eu era da América do Sul, eu era necessariamente do Brasil. Mas aí eu pensei que talvez fosse o país que eles mais associam com a América do Sul e não necessariamente eu tenho uma relação com brasileira. Tem um pouco da história do Brasil, da questão dos portugueses, da questão da imigração, foquei bastante na questão da escravidão e da escravidão dos indígenas, que os indígenas não eram passivos, que mesmo entre os indígenas tinham milhões de etnias, não milhões, né, mas centenas de etnias diferentes, e os africanos que foram trazidos pra lá, foram trazidos não, né, foram levados, eu esqueço que eu não tô mais no mesmo continente, assim, pra ele tentar mostrar pra eles um pouquinho, pra eles entenderem que, na verdade, o Brasil é um rolê multicultural, assim, extremamente. E eu me deparei com outro problema disso, numa matéria de cultura na propaganda. E aí eu fiz uma apresentação sobre o Brasil. E aí eu levei vários exemplos de propaganda brasileira e tal. Uma das propagandas que eu levei foi a dos pôneis malditos da Nissan. Que eu sei que você lembra. Eu sei que lá no fundo, agora na sua cabeça, começou a tocar a musiquinha. Eu sei disso. Essa propaganda da Nissan tem uma influência japonesa muito forte, né? Esse tipo de desenho, musiquinha, apelação pro fofo, é bem japonês, né? Aí eu falei assim, Nissan. Aí
Ele falou assim, não, mas a propaganda brasileira, você vê influência de outras culturas? Aí eu fiquei tipo... Como assim? Ele falou, não, porque o Brasil é um país multicultural e tal, mas se você vê influência de outras culturas... E aí eu tive que explicar pro professor que, na verdade... Entender o que é uma influência clara de outra cultura, principalmente europeia, dentro do Brasil é muito complicado. O que a gente reconhece como brasileiro nativo? É o indígena. Então qualquer outra coisa, tecnicamente, é cultura que veio de fora. Então, tecnicamente, toda a propaganda brasileira, inclusive a língua da propaganda brasileira, é uma cultura externa, é uma coisa que veio de fora. E aí eu tentei explicar pro professor, eu falei assim, olha, meu amor, não é assim que funciona no Brasil. Tudo muito misturado. É tudo muito complexo. E isso faz o Brasil muito genial. Um professor acadêmico estuda a cultura do mundo inteiro, não consegue entender isso. E eu expliquei e ele ficou com cara de paisagem, assim. Eu acho que ele não entendeu o que eu quis dizer. A não ser nesses casos muito específicos, porque, claro, a cultura asiática você consegue diferenciar quando tá dentro do Brasil, porque o Brasil foi basicamente... foi colonizado por uma cultura ocidental e não oriental. Então, quando você consegue ver a cultura oriental no Brasil, mas a cultura ocidental especificamente, quando é coisa muito específica de um país, aí você fala, ah... Isso aí é de tal lugar. Eu queria falar sobre isso porque eu achei uma discussão muito legal. Que é tanto essa questão da multicultura no Brasil. E que quando você tá aqui fora que você percebe que você olha pra trás e fala assim, velho, é um bololô e o que é da nossa cultura que é necessariamente português ou que é necessariamente indígena, a gente não sabe, a gente não tem noção disso no dia a dia. Bom... Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que essa confusão que eu falei, esse montão de coisa, tenha feito algum sentido na cabeça de vocês. Se fez, deixa aqui embaixo nos comentários se fez. Se não fez também, se você discorda, fala pra mim. Se você concorda, fala pra mim também. Deixa um joinha se você gostou. Compartilha com os amigos. E até semana que vem. Olha, muito pálida. Não tem cor aqui. Ó, cadê? Não tem eu. E aqui? Aqui tem muita cor. Olha que lindo. Me diz o que muda dali pra cá. Nada. E aí se eu viro o celular, fico branca de novo.